Obrigada, Bárbara, mais uma vez. Bom, então, pessoal, o que eu vim trazer é mais compartilhar a experiência que eu tenho, né? Quando me pediram para falar um pouco sobre dor no ombro do atleta, normalmente nós pensamos em dor no ombro, SLEP, que é uma lesão bem característica de ombro, discinesia de escápula, que pode levar a uma dor no ombro, mas dessa vez eu quero compartilhar com vocês a nossa visão, a visão de um médico do esporte. Porque eu sei que a medicina esportiva ainda é muito incipiente, né? Nós somos um grupo muito pequeno. Eu fiz a residência em medicina esportiva aqui na Unifesp, fiz uma pós-graduação de medicina esportiva e é isso que eu quero compartilhar mais com vocês, tá? Bom, essa é a foto que foi divulgada pelo grupo de estudos do ombro. Eu agradeço demais o convite. Na hora que já me convidaram, eu já aceitei, porque eu acho que a causa ela é excelente, né? Nós podemos ajudar, ainda mais nesse período de pandemia. E o que eu gosto sempre de abordar em relação à visão do médico do esporte e dor no ombro? Eu participo, né? Eu sou atleta de softball, atualmente estou na categoria mais amadora, porque eu não consigo conciliar a agenda, mas até 2 anos atrás eu estava no alto rendimento e trabalhei com a seleção de natação por 5 anos, né? Então o ombro é algo que veio para mim desde os 10 anos de idade, que é o ano que eu iniciei, a idade que eu comecei a praticar o softball, que é uma variação do beisebol. E depois eu fui fazer a residência de medicina esportiva, onde eu tive a oportunidade de entrar para a seleção de natação, fui até a Olimpíadas com eles. E depois tive a felicidade de participar. Hoje eu sou a médica da seleção de ginástica rítmica, tive a oportunidade de participar também da ginástica de trampolim. Então, eu acredito que o ombro é esse complexo a única articulação que eu consigo mover para frente, para trás, consigo exigir uma força, um impacto grande e me persegue ao longo da vida com muito prazer, né? Coloquei para você, para a gente abordar, então, alguns artigos científicos bem atuais, que a gente pode conseguir entender um pouco melhor do ombro, mas eu queria, nessa apresentação, não só ficar uma aula então vamos falar de ombro de atleta, lesão de SLEP, overused, o GIRD, né, que é quando eu tenho uma rotação externa maior que a interna. Não, eu queria trazer alguns temas e conversar com vocês. Então, eu quero essa troca de experiência, fiquem à vontade de compartilhar a sua opinião, para que eu aprenda com vocês também e eu possa trocar essa experiência, né? E aí, quando nós falamos de ombro, esse artigo ele fala o quê? Que a prescrição de exercícios para os esportes com movimento acima da cabeça, né? Ele já é muito estudado há muito tempo. Então, nós vamos pensar em quê? Handball, beisebol, arremesso de peso, a própria natação, a ginástica, que é onde eu tenho a elevação da cabeça, a elevação do ombro sobre a cabeça, né? Então, ele fala o quê? Que essa dor no ombro, ela é característica desses esportes, de vários esportes, e vem sendo estudada. E olha que interessante que eu achei nesse artigo de 2018, né? Ele fala que a maior parte das patologias e o tipo de exercício para intervenção, ele se baseia na opinião do especialista, se baseia na opinião de quem trabalha com isso, do fisioterapeuta, do ortopedista, do médico do esporte, né? E isso tem um grau de evidência D. Que é esse grau de evidência, pessoal? Vamos supor, falando um pouquinho dessa situação que nós vivemos do Covid, né, da pandemia. Então, uma evidência onde eu tenho algo científico, onde eu testei um remédio, testei uma vacina e eu tenho comprovação que aquilo funciona, é um grau de evidência A, eu não vou fazer mal para as pessoas, já está comprovado. Agora, se eu tenho um grau de evidência menor, é o achismo da população. Por exemplo, eu, com base no meu dia a dia, na minha experiência, eu acredito que se eu fizer
fizer um alongamento no meu paciente que tem dor no ombro, ele vai melhorar. É um achismo da Karina, né? Então, isso não se baseia em algo científico. E foi isso que o artigo trouxe para a gente, que ainda, em relação a lesões de ombro, dor no ombro, entra muito o que o especialista está fazendo, a prática, e pouco a evidência científica. E aí, quando ele fala, o que tem, então, de ciência para a gente, né, nas lesões de ombro? Ele fala para a gente que são os exercícios em plano singular, em plano único, de cadeia aberta, com exercícios com elevação acima de 90 graus, e que eu vou ajudar também a fazer exercícios no ombro e nos braços. Hoje nós vamos mais além ainda, né? E essa é a grande diferença que eu gosto de abordar sobre a medicina esportiva, da ortopedia, do clínico e dos outros especialistas médicos. Por quê? Aqui no Brasil, a gente ainda não sabe o que é o médico do esporte, né? O doutor Fabrício, que deu a aula para vocês de suplementação, ele também traz isso, essa visão global. Então, a medicina esportiva, eu gosto de falar que é a visão global do meu paciente. Por exemplo, um atleta amador de beisebol, de handball, tá? Um atleta que gosta de jogar hand de vez em quando. O que eu vou enxergar nesse atleta? O ombro? Perfeito. Vou enxergar o ombro dele. Eu sei que ele pode ter uma síndrome do impacto, eu sei que ele pode ter um slap, eu sei que ele pode ter uma fraqueza de musculatura, um desequilíbrio muscular, uma discinesia do ombro. Legal. Essa visão, que eu vou chamar de uma visão mais anatômica, mais topográfica, é o que a ortopedia, muitas vezes a fisioterapia, algumas especialidades da físio, né, subespecialidades da físio, vão enxergar. Eu, como médica do esporte, eu vou ter uma visão global, que é muito parecido com o que a fisioterapia também faz e me ensina. Principalmente algumas subespecializações da fisioterapia, como a osteopatia, tem algumas técnicas que a educação física e a fisioterapia aborda, que é o Rolfing, que é essa abordagem? Se eu vou fazer um arremesso, né, vou fazer um arremesso para frente como jogadora de softball, jogadora de beisebol, não basta eu ter o meu ombro equilibrado, meu ombro forte, não é só a musculatura de ombro, não é só o meu braço, mas também o meu core, meu abdômen, minhas costas. E vou mais além ainda, galera, não é só a parte de cima, upper extremity, que é o que ele fala nesse artigo, né, que a gente viu no slide anterior. Não é só fortalecimento da parte de cima do corpo, mas se eu vou fazer um arremesso, eu vou usar uma propulsão. Quanto mais eficiente o meu corpo, melhor eu consigo ter de performance, mais veloz vai ser a minha bola, mais forte vai ser a bola que eu arremesso, mas também menor chance de eu ter lesão, porque eu estou usando o meu corpo inteiro como eixo. Então, para o arremesso de beisebol, por exemplo, é fundamental eu fazer um fortalecimento de glúteo, fortalecimento de membro inferior, de perna. Porque se eu uso o meu corpo inteiro como uma alavanca, eu tenho eficiência da bola e eu não dependo só das lesões, da força do meu cotovelo, do meu ombro e só do meu braço, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente quando eu abordar sobre o beisebol. E aí, essa visão ainda entra para nós da medicina esportiva, né, essa visão global, a importância do preparo físico. Se a medicina ela vai desde a prevenção até a reabilitação, igual a fisioterapia, vai desde a fase de prevenção, criando protocolos, fazendo avaliações específicas para não ter lesão, até a fase de reabilitação, onde vocês vão poder usar alguns aparelhos, laser, TENS, globos. A medicina esportiva ela está junto, né? Eu falo que a medicina esportiva ela anda junto com a fisioterapia, ela anda junto com a preparação física, anda junto com a nutrição, para a gente conseguir olhar o atleta como um todo. O staff técnico ele é importante para a gente. Aí você vai falar, poxa, Karina, mas muitas vezes eles não sabem. O técnico ele vem palpitar, ele quer o atleta pronto e pode causar lesões no meu atleta. Não é verdade, tá?
Claro que cada um, na sua ansiedade, na sua ânsia de ter o melhor do atleta, de eu conseguir recuperar mais rápido, a físio acelerar, atendê-los todos os dias, de manhã, de tarde, o técnico ele também precisa dessa peça para o jogo, né? Não só o técnico, mas toda a comissão. Então, é preciso entender, analisar que todo mundo está trabalhando para um bem único, que é o atleta. E o atleta também tem que ser levado em consideração. Dentro do atleta, ele é responsável também com parceria com outros grupos, como a psicologia esportiva, a nutrição esportiva, ou seja, o atleta ele tem todo o nosso respaldo, e eu coloquei essa figura como um círculo aí no slide, né? Uma corrente, justamente porque se todos não trabalharem juntos, essa corrente se quebra. Então, muitas vezes a gente tem a tendência, quando o atleta se machuca, ou ele tem demora para voltar ao retorno, né? Demora um pouquinho mais para retornar do que a gente previa, a culpar dos elos aí, né? Ah, não, a culpa é do médico que não fez a tomada de decisão correta, ou devia ter dado um remédio antes. A culpa é da físio, porque a físio, ela tá demorando demais, poderia ter usado outra técnica. Ou a culpa é do preparador físico que puxou muito treino e machucou, teve uma lesão muscular. Mas também tem que levar em consideração a pressão da comissão técnica e as atitudes do próprio atleta. Não só como culpa, mas como natureza. Quantos de nós não pegamos algum atleta que a expectativa de uma lesão muscular grau 1, grau 2, que era para retornar em 2, 3 semanas, não melhora, acaba tendo relesão, tem cicatrização, formação de fibrose no local. A gente já pegou esses casos, né? Então, tem que se respeitar a natureza do atleta. Quando a gente fala em ser médico do esporte, ser físio do esporte, quem vai trabalhar com a parte esportiva tem que ter consciência de que somos um time, né? Eu gosto muito de falar que somos um time justamente porque a gente tem que estar junto. E esse elo de confiança do atleta é fundamental. Muitas vezes as dores no ombro que eu já peguei de atleta era psicossomática, né? Não só lá, claro, podia ter um SLEP, podia ter um desequilíbrio muscular, podia ter um impacto, mas ele também acaba somatizando. E aí o papel de outros especialistas, e esse é um papel fundamental também do fisioterapeuta, que eu falo que o fisioterapeuta ele é o psicólogo e o melhor amigo do atleta, né? Afinal, vocês estão lá todos os dias com o paciente, e o que ajuda bastante aí para a gente. Bom, essa é a visão da medicina esportiva segundo o meu olhar. E aí, quando a gente fala, então, das lesões de ombro sobre a cabeça, o que eu trouxe nesse artigo para vocês? Ele fala que as lesões acima da cabeça é uma consequência do movimento e de força extrema que é utilizada pelo ombro, pela musculatura do ombro, né? E qual que é o grande problema, então, dessa articulação? É uma articulação complexa, dinâmica e que normalmente é exigida uma velocidade alta ao arremessar. Tem que ter não só uma velocidade, mas uma acurácia. Não basta no beisebol você arremessar a 130, 140 km por hora. Você ainda tem que acertar o alvo, né? Então, olha o grau de exigência que nós temos de um arremesso comparado com os outros esportes, né? Se a gente for pensar no futebol, sendo bem simplista, o futebol, para fazer um gol, ele tem uma grande área. Claro que se ele quer chutar no canto, vai diminuir a área. Agora, pensa num arremesso, onde eu tenho uma bola, até tenho uma bola aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Bom, só para não perder, depois eu mostro a bola para vocês. Mas se eu tenho uma bola onde eu vou usar 3 dedos para arremessar, e aí eu tenho que ter a velocidade, a precisão, não depende só do meu ombro. É o que a gente está falando. Hoje, não se fala mais em fortalecimento, alongamento de upper extremity, da região superior, mas do corpo todo, tá? E essas lesões ortopédicas, claro, como o artigo traz e a gente já sabe, são as lesões mais comuns que vão acontecer dentro do esporte. Por que eu coloquei esse artigo?
A medicina esportiva, o time, aliás, não medicina esportiva, eu gosto de falar que é o time de campo, né? Quem trabalha com o atleta todos os dias, numa equipe multidisciplinar, quando você acompanha a seleção, você aprende muito. E eu aprendi muito com o pessoal da massoterapia e os fisioterapeutas do esporte, né? Muitos deles estão na SONAF, então estão sempre bem atuais. E aí eu trouxe esse artigo que eu achei bem interessante, falando da soltura miofacial, né? A sutura miofacial, ela surgiu ao longo de um tempo e ela era muito questionada. Será que funciona? Será que não funciona? Né? O que é a soltura? Eu tenho a fáscia e tenho a musculatura embaixo. Então, algumas técnicas manuais que podem ser utilizadas através de instrumento, como esse aqui, tá? Que pode ser utilizado através de instrumento ou com a própria mão, com técnica manual. Ele poderia ajudar na soltura dessa fáscia, e a fáscia era ligada em todo um complexo, e ela poderia ajudar a minimizar a lesão muscular. E aí esse artigo ele fala, será que funciona mesmo, né? Então, para explicar, é uma técnica de mobilização dos tecidos moles, né, principalmente a musculatura e a fáscia, que podem ajudar a minimizar as lesões musculares. Eu costumo falar que fazer a sutura miofacial é como se a gente pegasse o bife, batesse o bife antes e ele fica molinho para a gente comer, né, durante a refeição. A mesma coisa, uma analogia muito parecida, nós podemos pensar no corpo do atleta para treinar. É como se eu estivesse soltando aquela musculatura, minimizando, diminuindo, quebrando aquelas fibroses pequenas e eu consigo melhorar, otimizar o range, né, o movimento do ombro durante o arremesso e durante a natação também. A seleção de natação, nós temos alguns protocolos, e claro que para chegar a esse protocolo foi estudado, foi visto se tinha evidência, se melhorava e até a opinião do atleta. E um dos protocolos que a gente aplica dentro da seleção é fazer a soltura miofacial em atletas antes de eles caírem na água, antes do treino. Nós observamos que melhorou o quadro de dor no ombro, dor lombar para eles, a nota deles de EVA foi bem menor num pós-treino, depois que nós usamos a soltura miofacial. E aí, depois do treino, quando precisa de algo mais específico, ele passa com o fisioterapeuta ou com o massoterapeuta, que vai usar uma técnica mais apropriada para essa soltura miofacial. Então, nesse artigo, ele fala que sim, ele tem uma evidência científica que pode melhorar a movimentação, a amplitude de movimento durante a prática de esportes acima do ombro. E aí, quando nós falamos, então, de fisioterapia, no SET, que é a residência de fisioterapia esportiva da Unifesp, a qual eu faço parte, sempre nós fazemos, ao longo do ano, algumas avaliações pré-participação. E todo final do ano tem uma avaliação pré-participação para o Campeonato Paulista de Futebol, onde nós avaliamos cerca de 200 a 600 atletas de jogadores de futebol profissional, né, que vão disputar o campeonato aqui. E a fisioterapia faz algumas avaliações, às vezes até em conjunto com outros espaços, né, com outros órgãos também de fisioterapia e performance, para fazer essa avaliação. E aí o SET, ele fez uma avaliação bem interessante há 2 anos atrás, com a seleção de ginástica. Até o Arthur Zanetti fez parte do nosso grupo de estudos, também dando algumas opiniões, né, como que a gente poderia abordar. E a fisioterapia, ela descobriu que os protocolos que existem não eram suficientes para a ginástica artística. Então, a partir disso, nós temos criado alguns protocolos diferentes, né, um pouco mais específico para ginástica. E é isso que o artigo traz para a gente, né? O grande valor desse artigo, ele fala assim que foi avaliado 660 atletas de handball. E dentro desses 660 atletas de handball para lesões no ombro, eles identificaram que com o programa de prevenção do ombro, eles diminuíram muito a questão da dor.
o número da escala de EVA pós-treino foi bem menor quando eles entraram com o protocolo de prevenção. Ah, Karina, por que você então não colocou qual foi o protocolo de prevenção que eles utilizaram nesse artigo? Bom, por quê? Especificidade não quer dizer que o protocolo que usa um isocinético, e isso a gente aprendeu na prática lá no SET, junto com a fisioterapia, não quer dizer que o protocolo que eu usei, um isocinético, que é um aparelho caro, com pouca acessibilidade, né, vai ser eficiente pro esporte. Por exemplo, a ginástica artística. Nós vimos que não, que o isocinético ele é ótimo, um aparelho sensacional. Ele é um dos padrões ouros, né, para alguns protocolos de prevenção, mas que não foi o melhor para aquela comunidade, para aquele esporte, tá? Então, essa foi a razão de eu não ter colocado nesse slide o que eles fizeram nesse trabalho. E outra, porque vocês têm acesso também a esse artigo, né, que eu peguei lá na PubMed, tá? Mas outro dado interessante desse artigo é que ele fala e confirma o que nós fazemos na prática, é que é necessário um protocolo de prevenção para quem fala em esporte durante o aquecimento. O aquecimento, ele deixou há muito tempo, né, e vocês sabem muito melhor do que eu, né, a fisioterapia, deixou há muito tempo de ser só um aquecimento, aquele alongamento estático, segurar a mão, 1, 2, 3, 4, 10, né, mas ele passou o aquecimento a ser o protocolo de prevenção de lesão no esporte. Quando a gente fala de ombro, estrutura complexa, de exigência de alta velocidade, de alta precisão, é quase que lei. Eu tenho que ter um protocolo de prevenção em atletas, desde criança até os profissionais e amadores, se eu quero pensar em uma carreira longa e não me machucar, tá? Bom, e aí quando a gente fala, então o paciente, nós já vimos, né, os nossos atletas, nossos esportistas, eles fazem a prevenção, um protocolo de prevenção específico, que é para prevenção de ombro. Aí eles vão fazer o tratamento com vocês. A gente já viu que uma das técnicas pode ser a soltura miofascial com prevenção. Esse paciente ele se machuca. A gente viu que é um slap, nós vimos que era um impacto, às vezes uma lesão um pouco mais grave, ou uma lesão traumática, né, uma fratura. E aí? Como que vai ser esse retorno ao esporte? Mais uma vez, eu vejo como fundamental esse papel da fisioterapia. O protocolo que a gente utilizou antes, no warm-up, no aquecimento, eu posso utilizar os dados que eu tinha no retorno ao esporte. Porque se eu consigo ter dados dele antes, como ele era, fica muito mais fácil eu saber depois, até de uma abordagem cirúrgica. Essa é a grande diferença. O médico do esporte, ele vai trabalhar com a parte da fisiologia, com a parte de performance, clínico, mas não cirúrgico. Quem opera é o ortopedista. O ortopedista que vai fazer essa parte mais específica. Porém, eu, médico do esporte, tenho que saber qual a técnica cirúrgica que ele vai fazer, que ele foi submetido. Afinal, depois desse paciente, ele vai continuar sendo acompanhado comigo, né? Se ele tem dor, toda a parte clínica, né? O médico do esporte, ele é aquele médico clínico, o médico de antigamente, que ele consegue dar conta das doenças que esse paciente ele pode ter. E quando ele tiver uma lesão mais grave, ele funciona como uma espécie de coordenador. Nós conseguimos conciliar o que o ortopedista que operou vai abordar, vai falar, juntamente com a equipe da fisioterapia, preparador físico, comissão técnica, e tomarmos a decisão correta de quando ele vai voltar para o esporte. E aí entra um papel importantíssimo da fisioterapia, que é a avaliação pós-cirúrgica também, né? E esses dados que eles tiveram antes, como eu falei, vão ser fundamentais, né? Se eu tenho um banco de dados de como é o meu atleta, e claro, né, o Brasil ele é gigante, eu estou aqui em São Paulo falando para muitas pessoas que estão aí em Natal, né, em Aracaju, que acabam tendo uma realidade diferente, né? Então, Karina, aí em São Paulo você tem um isocinético fácil.
Tá, tudo bem, eu tenho isocinético fácil, mas existem alguns outros métodos, como a dinanometria ou algumas outras testes de campo, que podem ser utilizados, podem não devem ser utilizados como uma forma de screening do seu atleta aí, tá? Bom, e aí, por que que é interessante falar? Além da anatomia, a minha ideia dessa aula era mais do que só abordar o que é o SLAP, o que são as fraturas, uma fratura Rio-Sacks que pode acontecer, porque são coisas que a gente consegue ler e estudar sozinho. Mas essa troca de experiência, pelo menos eu acho que é algo muito rico, né? Eu sou muito aberta para conversar das coisas, a gente pode estudar junto. E aí o que eu queria trazer era o seguinte: se eu tenho um paciente, um atleta com dor no ombro, jovem, criança ou adolescente, que faz cerca de 600 arremessos durante uma semana. Durante um treino, um arremessador de beisebol, ele chega a arremessar pelo menos 350 bolas. Esse é o último estudo que nós temos feito aqui junto com a Confederação de Beisebol, e é um volume muito alto, né? Só que ele é uma criança. Será que eu não devo me preocupar com uma osteoartrite no futuro? Será que ele vai desenvolver uma osteoartrose? A menina da seleção da ginástica rítmica, que a média de idade delas é 15 anos, 16 anos, qual é o impacto para a tríade da mulher atleta, para lesões musculares de repetição, o ombro, né? Como nós falamos, a gente vai pensar, poxa, mas lá não tem arremesso de uma bola simples ou de fita, né? Mas o movimento que o ombro faz, imagina você girar o ombro ao longo do dia 300 vezes, 400 vezes, alguém que está em formação ainda, onde não tem a cartilagem ainda como uma forma de condroproteção adequada, e eu tenho um impacto, tenho todo esse traumatismo, como vai ser essa criança no futuro? E aí entra alguns suplementos esportivos, como a gente já, um deles, né, que vai surgir, é muito comum lá fora, mas que vai surgir agora no Brasil, que é o MSM, que é um derivado do enxofre, onde existe uma tentativa de ter um poder anti-inflamatório natural, para que esse atleta minimize o impacto das lesões dos treinos, tá? Condroitina glicosamina, que é o suplemento esportivo mais antigo para falar de osteoartrite, osteoartrose. Será que ele tem evidência, ele tem um benefício para prevenção desses atletas? E eu não digo nem prevenção, porque será que já não é um tratamento, mesmo esse atleta sendo jovem, para uma lesão de ombro, né? Que mais? MSM, o colágeno tipo 2, que ele é o específico para as articulações. Será que ele não deveria entrar como um protocolo de tratamento e de prevenção ou de piora dessas lesões, já que a gente sabe que o atleta ele tem uma grande chance de uma artrose no futuro pelo desgaste da articulação, né? Então, são essas questões que a gente aborda dentro de uma consulta, de uma seleção também, de acompanhar o atleta, não só pensar em performance, como ele vai melhorar, mas também em saúde, né? Claro que se a gente pega um atleta de alto rendimento, pensar em saúde fica um pouco mais em segundo plano, às vezes. Ele tem um patrocínio, ele é a carreira dele, é a profissão dele. Muitas vezes ele não vai deixar de treinar porque ele está com dor. Na verdade, ele treina com dor, né? Ele já está acostumado a isso e é um condicionamento. E aí entra até aquela questão, a dor no ombro, até que ponto é normal? É normal eu ter dor no ombro? Quanto que eu tenho que superar essa dor? Aí a importância de acompanhar o seu atleta com uma escala de EVA ou um protocolo que seja simples, mas que você possa avaliar. Avaliar a amplitude de movimento, avaliar o GIRD, né? Rotação externa maior do que a rotação interna, sempre comparar os dois lados do ombro, que é fundamental. Aí você fala, poxa, Karina, você está falando uma coisa tão simples, mas que muitas vezes no dia a dia a gente esquece, e é uma ferramenta fácil que eu consigo identificar o meu atleta, tá? Esse passo para exames, quando eu devo solicitar um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom,
ele pode ser uma decisão médica, mas ele tem que estar trabalhando em conjunto com o fisioterapeuta. Nós somos os melhores amigos e em prol do atleta isso tem que acontecer, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência em cada esporte, né? Eu trabalho com a seleção brasileira de beisebol, né, para a Confederação Brasileira, e tive o prazer de participar do pré-PAN, Pan-Americano, onde o Brasil não conseguiu classificar, mas foi um grande evento aqui internacional que aconteceu aqui no Brasil há 2 anos atrás. Se a gente pega essa foto, que é do Eric Pardinho, né, arremessando, olha o quanto antinatural não é a gente ter essa torção do tronco para favorecer o arremesso, o cotovelo dele, né, a 90 graus, torcendo para trás, os braços, e essa foto tá bem legal de ver os dedos na bola, né, onde ele utiliza só 3 dedos, e esses 2 eles são de apoio, para ter essa precisão do arremesso. Dá para ver nessa foto que o tronco é fundamental. E o que a gente tem aprendido com a seleção de beisebol? Que as lesões estão vindo das crianças que já começam a treinar. O beisebol, a criança começa geralmente com 5, 7 anos de idade. E o pico dele de performance está acontecendo aos 13, 15 anos. E a gente tem um problema de longevidade desse atleta. Quando esse atleta ele atinge 15, 16 anos, ele já está machucado, tem a lesão do ligamento ulnar, a cirurgia de Tom John de cotovelo é uma das que mais famosas, né? Até ficou conhecida por conta do jogador de beisebol. E aí no beisebol, na seleção que a gente está fazendo, na verdade, é a contagem de bola das categorias menores. Existe um protocolo da Major League Baseball que é para arremessos de crianças, da Little League, na verdade. Então, existe uma regra de quantas bolas os arremessadores eles podem arremessar durante o jogo, em partidas oficiais, para tentar proteger o arremessador. Qual é o problema? A gente esquece que os outros jogadores também arremessam. Então, eles não estão seguros por essa regra. Durante o treino, para você atingir a precisão e a performance melhor, o que os treinadores eles fazem? Eles aumentam o volume de bolas para arremessar, porque eles acreditam que essa eficiência vai ser alcançada pela quantidade, pelo volume, e não pela especificidade do treino, né? Essa está sendo uma grande briga interna nossa, para mostrar que a qualidade, ela é fundamental e ela vem, às vezes, acima da quantidade. A gente observa que aqui no Brasil, a maioria dos atletas de beisebol são descendentes japoneses ou descendentes coreanos, né, que está crescendo uma grande leva. E aí existe uma diferença da natureza mesmo, né, de composição muscular. Então, a exigência desse garoto, que geralmente ele tem uma baixa massa muscular para o beisebol, está sendo uma carga muito exigida. E tem ainda alguns atletas que acabam se espelhando, né? Como o beisebol. É interessante, o beisebol é o único esporte que se permitiu o fumo. Os atletas, eles mascavam o fumo, né? E era permitido, os atletas profissionais. Isso se mudou, né? Mudou ao longo dos anos. Mas interessante, né? Um esporte que gera milhões de dinheiro ao ano, ainda foi permitido isso. Existe também, a gente identificou isso num trabalho, o alto uso, a autoprescrição de anti-inflamatório e analgésico por parte dos atletas, por desconhecimento. Eles têm dor, tomam anti-inflamatório, tomam analgésico, treinam no dia seguinte para estar melhor. E isso tem acontecido desde criança, né? Então, a gente está tentando mudar essa realidade, a automedicação. Muitas vezes essa automedicação é oferecida até pelos próprios pais, pelo técnico, né? O pouco acesso que eles têm à fisioterapia também facilita esse uso e acaba tendo esse grande problema. Bom, o outro esporte que eu participo também é a seleção brasileira de softball, onde o arremesso da arremessadora, da pitcher, ela é por baixo, mas ela vai fazer esse movimento aqui, tá? Pego a bola, faço esse movimento e arremesso.
Então, por mais que na foto vocês acabam pensando que ele é abaixo, um arremesso abaixo da cabeça, mas não. O movimento inicial, ele já começa, ela faz um 360 graus com o arremesso. E a bola, ela pode atingir uma média aí de 100 km por hora, tá? Além de jogar a bola, ter esse movimento, essa velocidade, eles fazem alguns efeitos, um efeito curva, slider, algumas variações. E isso, como que elas conseguem essa variação? Através do movimento do pé, do cotovelo e das mãos, né? Engraçado que a gente fala muito em lesão de ombro para beisebol, mas no softball, o que eu mais tenho de lesão é de cotovelo e punho. Pode ser por pouco fortalecimento da seleção, é algo que a gente ainda vai estudar, estamos estudando ainda, né? Mas isso tem acontecido. No beisebol e no softball não é exigido peso, então eles podem estar sobrepeso, acima do peso, baixo peso, não tem essa intervenção, tá? Não tem essa exigência o esporte. Mas a gente vê que aqueles que têm um perfil, biotipo mais atlético, com uma composição corporal, com boa musculatura, baixa massa magra, aliás, adequada massa de gordura, um bom percentil de gordura, ele tem uma performance melhor, porque ele acaba utilizando dentro da resistência. E engraçado que nos últimos 2 anos, o que eu menos tenho é lesão de ombro no softball. No beisebol, é bem prevalente a lesão no ombro e ela se dá por desequilíbrio muscular. Quase 97% dos atletas que nós avaliamos ano passado já apresentavam discinesia escapular aos 7 anos de idade. Ou seja, o trabalho de fortalecimento muscular e biomecânica é o que a gente mais tem mudado nos últimos 3 anos. Uma outra experiência que eu estou tendo há 2 anos, né? Estou com a seleção de ginástica rítmica, onde eu fico mais com a parte de fisiologia, só que as lesões ortopédicas nelas são muito prevalentes. Elas não têm tanta lesão como de ombro, como os outros esportes que eu trabalho, porém elas têm muita questão de dor, uma dor muscular, dor pela articulação. E se nós observarmos a atleta, ela tem uma boa constituição muscular, uma baixa massa magra, tá? Uma exigência de peso, que elas normalmente têm que estar abaixo do peso comparado às pessoas normais, o que faz com que, embora a bola que ela arremesse seja leve comparado aos outros esportes, mas ela se torna muito mais suscetível à lesão até do que um paciente eutrófico de beisebol ou de soft. Tá? Então, muitos esportes que a gente acha que não vai ocorrer lesão, ele pode acontecer. E aí eu fiquei 5 anos na seleção de natação, e é essa troca que eu queria estar com vocês, até onde eu conheci o Flávio, foi numa reunião de uma indústria farmacêutica, e a questão era, atleta de natação tem dor no ombro? De todos os atletas que eu atendi, a menor queixa foi dor no ombro. E eu acho que isso se deu não por conta da rotação, que o esporte mudou, mas se deu porque ao longo dos anos a preocupação com prevenção de dor no ombro foi tão grande e a gente conseguiu colocar um protocolo de prevenção no warm-up, no aquecimento, que a queixa de dor no ombro é muito baixa. O que eles mais queixam é dor lombar, tá? Mas o atleta, principalmente aquele mais jovem, que não tem uma constituição muscular como a gente gostaria, ele tem uma chance maior de ter lesão no ombro também, tá? E aí eu coloquei esse slide para a gente lembrar de uma coisa. As crianças, aliás, os profissionais de hoje, eles foram crianças no passado. E o quanto eles chegam saudáveis aí para vida profissional. Essa é uma responsabilidade que, às vezes, quando a gente atende um atleta criança, um atleta ainda que não tem a constituição muscular, não tem a oferta de alimentação como nós gostaríamos, dos macro, micronutrientes, eles vão chegar e aí é nossa responsabilidade fazer com que eles tenham uma durabilidade na carreira. Independente se daqui no colégio, na faculdade, ele vai mudar essa opinião dele e não vai seguir. E tem um outro grupo de atletas que nós trabalhamos também, que eu trabalho, que são os atletas amadores. Poxa, Karina, mas
se a gente está falando dor no ombro do atleta, por que você vai falar do atleta amador? Porque o atleta amador, ele trabalha o dia inteiro, ele tem a vida dele, ele tem todo o cotidiano, e aí chega na hora, ele vai no treino, ele quer o resultado do atleta de performance. Ele se espelha no atleta profissional, ele busca o melhor, e muitas vezes eles acabam em overuse, em overtraining, tá? As lesões de sobrecarga de ombro para esse grupo é importantíssimo. Esse grupo é o que está em maior risco, porque ele não tem a eficiência de treinamento, ele não vai ter o volume, ele não vai ter a periodização, não vai ter tempo para fazer o protocolo adequado, embora eles sejam a maior parte muito obedientes, né, e tentem adequar a rotina, mas infelizmente, por não ser a profissão deles, eles estão mais sujeitos. Qual lesão que eu mais encontro nesse perfil de atleta? Tendinite de bíceps e alguns evoluem para um SLAP, tá? Bom, essa é a abordagem que eu queria falar, comentar sobre a dor no ombro, uma visão além da ortopedia, além da anatomia, onde nós conseguimos pensar que esse atleta profissional, amador, criança, adolescente, adulto, idoso, né, porque tem os atletas master também, não basta só nós pensarmos em lesão. Lesão é fisioterapia, é remédio, é anti-inflamatório. Não, a gente tem um papel de abordar esse atleta juntos, em conjunto, com toda a equipe interdisciplinar, não é nem multi, desde o começo até o final. E é um trabalho que a gente tem muito resultado, principalmente para o atleta amador, que pouca coisa que a gente intervém já tem um resultado bom, isso já é bem válido. Estou à disposição, quem quiser pode entrar em contato comigo, tá? Eu coloquei o endereço onde eu atendia antes, agora estou atendendo em outro endereço, agora que eu vi, mas não tem problema. E podem me procurar por e-mail, pelo Instagram. Grande abraço, mais uma vez, Bárbara, obrigada pelo convite. Flávio, torço muito por vocês, que a gente possa difundir o esporte para todo o Brasil e para fora. Obrigado, Karina. Excelente palestra, viu? Que abordagem. Fiquei muito feliz assistindo a sua palestra. É excelente. Conseguiu abordar todos os esportes aí de uma maneira sensacional. Estavam mandando mensagem para mim perguntando se você era fisioterapeuta, se era ortopedista, se era médica. Nossa, Flávio. Muito bom. Parabéns, viu, Karina? Obrigada. Não, isso que eu falo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a medicina esportiva e quando você me fez esse convite, eu pensei, nossa, a gente até ficou ali, né? Como vamos abordar todos os esportes de ombro sem só falar de ombro? Que eu queria alguma coisa além de você... Porque algumas patologias você pega no livro, estuda e tá ótimo, você entendeu. Eu queria tentar compartilhar isso. E eu aprendi muito com os físios do esporte, né? A sutura miofascial, a gente chega com um certo... O médico, às vezes, tem um certo preconceito, né? De, será que a sutura miofascial funciona? E eu fiz questão de colocar esse artigo porque eu vejo benefício nos atletas. Né? E o fisioterapeuta ele é o melhor amigo do atleta, não tem como, o convívio é muito grande e ter parceiros é fundamental para o sucesso do tratamento desse atleta. Com certeza, Karina. Eu vou passar a palavra para a Bárbara, que ela tem algumas perguntas lá do chat do Instagram. Do chat do YouTube. Do Instagram, desculpa. O nosso simpósio está sendo transmitido pelo YouTube e o pessoal que está assistindo perguntas lá e a equipe foi mandando para mim. Uma das primeiras perguntas que apareceram foi como a senhora se apresentou e aí o pessoal teve essa dúvida. Como é a convivência dia a dia com os atletas, outros profissionais de saúde e comissão técnica? Existe uma hierarquia na hora de decidir? Eu entendo que seja sobre a saúde do atleta. Nossa, que sensacional essa pergunta, né? Acho que até o propósito da apresentação foi isso. A primeira vez que eu fui para uma seleção, fui para a seleção de natação, eu tinha essa dúvida também. Nossa, será que o técnico vai prevalecer? Quem que manda? É o físio? É o médico? E aí, o que a gente...
existe depende da tomada de decisão. Se for uma coisa, se for uma lesão no ombro, como nós estamos falando, um SLAP, é um SLAP tratamento conservador. Quem vai decidir é em conjunto o médico com o fisioterapeuta, né? Então, pelo menos é a forma que eu trabalho. Eu gosto muito de trabalhar em equipe. Então, eu junto e falo, Flávio, e aí? Você acha como que ele está sentindo, como que ele está evoluindo? Eu gosto de escutar a opinião do fisioterapeuta, né? E aí a gente toma a decisão juntos. Se for um caso, igual eu tive, uma catapora no meio do campeonato mundial, aí a decisão é médica, né? Uma apendicite, né? Decisão médica. Se for uma decisão onde entra o atleta, ele vai jogar ou ele não vai jogar? Ele está machucado, mas a gente tem chance nesse jogo. Já aconteceu isso comigo numa seleção de softball. Olha, a gente está na final. Essa jogadora ela é importante, aqui ela teria uma diferença, será que não dá para jogar porque ela está com uma lesão? Aí entra o lado de profissional, né? Então, é uma tomada de decisão difícil, porque você quer preservar a saúde do atleta, então você sempre vai tentar preservar a saúde do atleta, e no caso, ela foi entrar para jogar. A gente fez todo o cuidado aí para que ela não se machucasse, ou a qualquer sinal ela sairia do jogo. Até eu coloquei uma foto do Michael Jordan, e num documentário dele, ele fala que depois de uma lesão dele, de uma fratura que ele teve, acho que foi uma fratura do pé, ele podia jogar só 7 minutos. E aí perguntaram, mas por que 7 minutos? Isso foi empírico? Tem um protocolo que é 7 minutos? Foi uma decisão em conjunto que eles acharam que com 7 minutos eles não teriam dor, né? Ou seja, o correto, a minha opinião, né, a forma que eu trabalho é ter uma tomada de decisão em conjunto. Mas, claro, quem acaba tendo um grande peso é o técnico, né? A comissão técnica, ela tem um grande peso. Desde que não comprometa a saúde do atleta, nós tentamos sempre colocar em campo. Eu falo que médico do esporte nunca tira de campo. Se tirar, é que lascou um pouquinho, né? Então, a gente vai ter que tirar para tratar. E o fisioterapeuta vai ajudar bastante. Uma outra pergunta que surgiu foi sobre as diferenças, mas a senhora acabou falando. Ela apareceu logo no início, as diferenças de gesto esportivo do beisebol por softball, o que é que isso influenciava nos tipos de lesões que apareciam. E aí a senhora acabou falando. Apareceu também a seguinte pergunta: como o médico do esporte e o fisioterapeuta enfrentam uma ressalva de que quanto mais precoce o início das atividades esportivas pode influenciar em lesões futuras em atletas que precisam da intensidade do treino? Se for uma modalidade que precise de muita intensidade de treino, como é que equilibra? Ótimo. Por exemplo, a ginástica rítmica, as meninas começam o treino muito jovens, com 5, 6 anos. O beisebol, 5 anos, 7 anos. E aí entra aquele problema, né? A gente sabe que na parte acadêmica, o que a gente estuda, seria uma idade onde os atletas eles deveriam estar mais em aprendizado lúdico, aprender os movimentos e não a especificar por esporte e não ter grande volume, né? Mas não é a realidade. Quando a gente fala de esporte, acaba submetendo ao que não é considerado ideal pela academia, digamos assim, né? Pelo modo acadêmico, e aí a gente vê na prática algo diferente. De que forma que a fisioterapia e a medicina esportiva ela atua? Com os protocolos de prevenção. E aí você tem que ter um apoio muito grande da comissão técnica, fazer reunião com pais, para que eles entendam. Os pais, eles querem sempre o melhor para o filho deles, né? Então, você trabalhar com protocolo de prevenção, criar um warm-up, um aquecimento, que possa proteger o atleta, você ajuda a prolongar o tempo, a carreira dele. E quando você tem uma monitorização dentro da periodização do treino dele, claro, mais frequente, ou diariamente, ou semanalmente, quando aquele atleta ele muda o padrão, a gente já consegue tratar precocemente uma lesão.
Se necessitar o afastamento dele do jogo, do treino, a gente afasta. Normalmente, o técnico, ele tem uma confiança com base no seu trabalho, né? Então, o que eu vejo, a solução é a gente ter um firme protocolo de prevenção, tentar introduzir um warm-up. A gente sabe que não é a realidade do Brasil ter um fisioterapeuta para cada esporte, para cada categoria. Né? Mesmo nos grandes clubes, nós temos 2, 5 fisioterapeutas para o clube inteiro, e eles não têm o tratamento que nós gostaríamos. Mas, então, um protocolo em massa que sirva dentro da especificidade do esporte, ele pode ser bem eficaz, é o que eu vejo na prática. Certo. Também surgiu a seguinte pergunta: o quão é desafiador trabalhar com a ginástica rítmica, visto que é um esporte feminino e existem fatores como, por exemplo, a tríade da mulher atleta, que podem afetar na performance esportiva? Como foi a sua experiência com isso? Nossa, eu estou adorando as perguntas são inteligentíssimas, são, nossa, muito boas mesmo. E porque não só foi um desafio, como é um desafio. É um desafio você lidar com atletas jovens que estão... Foi um dos artigos, né, uma das especialidades que eu gostei bastante e tenho me aprofundado é a tríade da mulher atleta, né? Então, lidar com essa questão, a responsabilidade de saúde, manter a performance, orientar os pais, que às vezes aquela modalidade para ela está sendo ruim, ou para o técnico, para a técnica, né? Olha, ela, infelizmente, ela não está comendo o suficiente, ela não está treinando muito, a gente tem que diminuir a carga. É sempre delicado, eu acho que essa é a resposta. É delicado e a gente tem que fazer tudo com base científica, porque também é o sonho daquela atleta, é gostar. Ela gosta de fazer ginástica rítmica, ela gosta de jogar beisebol, futebol, natação. Então, é muito mais do que bom senso. Aí entra, eu gosto de sempre ser prática, usar as diretrizes, ser bem científica, bem técnica, para a gente não minimizar o menor erro possível. E até pensando nessa pergunta, eu acho que o grande desafio não é só ainda no Brasil você trabalhar com atleta de rendimento, é você também ser médica do esporte, mulher, num mundo machista esportivo, né? Eu não, acho que ninguém perguntou isso, mas é um desafio que desde a residência de medicina esportiva eu enfrento, como outras mulheres médicas do esporte. Tenho certeza que fisioterapeutas do esporte mulher, ortopedista mulher, também tem um panorama difícil, porque o esporte ainda é machista, né? E talvez a seleção de ginástica rítmica seja mais delicado de lidar por ser um ambiente feminino de um esporte que é masculino, né? A ginástica, todo esporte, acredito que no Brasil ainda tem uma característica, um padrão masculino, né? Então, é um grande desafio e até queria depois, se algumas fisioterapeutas pudessem compartilhar a história comigo sobre desafios que elas já passaram, é bem bacana, porque eu vejo que no Brasil o esporte tem que crescer, mas nós, médicas do esporte, nós, fisioterapeutas dos esportes, nutricionista, é um campo muito grande que a gente tem que enfrentar ainda também. Que colocação. Nós do grupo já tivemos a oportunidade de ter contato com uma outra fisioterapeuta do esporte, inclusive ontem, na palestra de ontem, que era de um time de futsal, e não na palestra de ontem, mas numa outra, em um outro evento, ela teve a oportunidade de dizer, e ela falou a mesma coisa, que o mundo do esporte, e ainda mais o do futebol, é muito fechado para as mulheres. Muito difícil de entrar. Eu considero assim, ele é fechado, mas nós mulheres, profissionais do esporte, nós temos que ser muito profissionais, né? Muito profissionais. Se você já sabe que o campo é assim, a postura que a gente vai ter, a forma que a gente vai ter, ela é mais importante ainda. Mas eu concordo, é um desafio
Mas nós gostamos de desafio, né? Senão a gente não estava no mundo esportivo, não. A gente quer ganhar, quer batalhar e competir. Pronto, doutora Karina, eu mais uma vez vou agradecer pela sua participação. Gostei bastante da sua palestra, muito boa mesmo. Tivemos várias perguntas, uma participação boa do pessoal. E é só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada por apoiar a nossa causa e partilhar o conhecimento com a gente.